Executivo, naquele caso, o imperador, era o responsável direto pela nomeação e atos ministeriais. E a maior prova está na carta de Dom Pedro II, com recomendações em 1876 à filha princesa Isabel. Escreveu ele: terei incomodado alguns ministros com o cumprimento do dever que tenho, como chefe do Poder Executivo, pela Constituição, de apreciar os atos dos ministros. Já naquela época, Dom Pedro II se preocupava com as contas públicas. Há 140 anos ensinava nesta carta o mais básico princípio orçamentário. Toda e qualquer outra despesa não autorizada, claramente em lei, deve ser impedida. Se é preciso, proponha-se no projeto de orçamento ou em projeto de lei, caso tenha o motivo da despesa aparecido depois do orçamento sido votado. Ou seja, nada tão antigo, nada tão atual, nada tão imperial, nada tão republicano. O fato é que o resultado dos últimos anos do governo afastado foi um autêntico portfólio de desastres. O desastre fiscal, financeiro, orçamentário, econômico, político e tudo junto, o desastre social. É um catálogo que supera qualquer motivo para o que seria, no parlamentarismo, um mero voto de desconfiança ou um eventual desfazimento de gabinete. Mais grave ainda é que, em 2010, o governo recebeu o país em razoável ordem nos fundamentos econômicos para o progresso, além de estabilidade político-institucional e, principalmente, motivação social. Mas, desde o início daquela gestão, o Brasil entrou numa arena movediça, tanto no trato político como na insistência com a matriz econômica que já mostrava sua inviabilidade e incapacidade. A partir de 2013, ao despesar as vozes puras das ruas, ao menosprezar as experiências anteriores e ao levitar acima da obviedade das crises, o governo tornou-se apartado da população, desconectado da realidade. Nesse sentido, o professor Marco Aurélio Nogueira alerta: a disjunção entre Estado e sociedade jamais favorecerá a democracia e o bom governo. Para ele, a sociedade parece anestesiada, à espera de atos que a ajudem a se reposicionar e, eventualmente, a se repactuar com a política e os políticos. Daí a sua expressão de sociedade sem eixo, ou seja, uma sociedade submissa a um Estado errático e petrificado pelo governo. Na mesma linha, assinala o almirante Mário César Flores: o drama nacional decorre basicamente do déficit de qualidade na condução do nosso Estado gigante e complexo. Para ele, essa condução e o excesso de intervencionismo estatal são um convite à crise, se não ao desastre. E mais, quando a participação no poder se impõe à revelia de ideias sobre o presente e o futuro, a esperança na redenção se fragiliza. Em sintonia, o editor Carlos Andreasa resume: neste país em que a produção cultural e a circulação de ideias foram saqueadas pela ideologia, difícil é ser indivíduo, homem livre, falar o que se pensa, dar campo ao contraditório, ter compreensão prática do que seja pluralidade e, contra a correnteza, ser bem-sucedido. Senhor presidente, neste ambiente distorcido, dicotomizado, é a maior razão para questionarmos o estatismo e escoarmos de vez a demagogia progressista que não raro ladeiam a tirania populista. Como ensina Hayek, precisamos acreditar mais em fatos e realidades do que em cismadoras e inatingíveis utopias. Para ele, não foi a democracia que falhou, e sim a forma de se pensar, outorgando-se todo o poder ao Estado, cada vez mais avassalador, sem submeter o governo às mesmas leis que regem os cidadãos. Pensando em criar mais democracia, criou-se menos liberdade, mais autoritarismo, mais totalitarismo. E sentencia, ao querer distribuir à torto e à direito, apenas seguindo desejos ou dogmas irreais. O que se fez, na realidade, foi destruir estruturas sociais inteiras. Por isso, senhor presidente, encerrando agora o meu pronunciamento, pulando uma parte que eu gostaria de falar, como já se falou em algum momento, quando forças se removem, esperanças se concretizam. Mas antes é preciso virar esta página. Só assim viveremos a máxima de Alvin Toffler:
Mudança, diz ele, é o processo no qual o futuro invade nossas vidas. Muito obrigado. Agradeço ao senador Fernando Collor.